Então, amores, aqui no sofá, assim, bastante informal, tenho um creme, nada mais no rosto, porque estou por casa e existe um bebê, não dá para muito mais, ele está agora aqui na cestinha, portanto eu tenho cerca de 20 minutos para conversar com vocês, porque depois ele desperta e eu preciso de lhe dar atenção. E queria então fazer este vídeo. Hoje vamos aqui fora um bocadinho do registro habitual dos vlogs, não é? Hoje eu vou aqui fazer um bocadinho, vou conversar com vocês. É um vídeo aqui em que eu falo um bocadinho daquilo que eu acho necessário para a chegada de um recém-nascido, no sentido de tipo consultas nós fomos, um ou outro item que eu achei que usamos bastante, um ou outro que talvez não tenha resultado tanto connosco, e um bocadinho do pós-parto, mais ligado a mim, com 4 meses e meio. Lá nos primordiozinhos em setembro eu fiz um vídeo muito realista, portanto se temos aqui meninas que querem saber, porque há meninas que não querem saber e está tudo certo, ok? Mas que querem saber um bocadinho do pós-parto, das diferentes realidades, porque esta é só a minha realidade e não tem que ser a tua ou a vossa realidade. Mamá, bebê, papá, mamá, bebê, pronto, mamá, mamá, bebê, papá, papá, bebê, o que vocês quiserem, né? Não tem que ser a vossa, não é? É a minha, eu estou a partilhar um bocadinho e claro que, como em tudo, há muitas realidades que se assemelham e há outras que são um bocadinho diferentes, não é? Eu nessa altura partilhei que gostava muito de falar um bocadinho daquilo que eu tenho sentido, que eu senti necessidade de procurar para ajuda para o nosso bebê, porque são coisas que não são muito faladas. Eu já tinha na mente por trabalhar um bocadinho dentro da parte da área da saúde, e depois, quando o meu bebê nasceu, ele teve necessidades específicas que nós tivemos que procurar aqui apoios, e quero falar então um bocadinho rapidamente sobre isso, agora que a maior parte destes processos estão todos terminados e agora estamos aqui naquela parte mais normal, mais comum com ele, por assim dizer. Pronto, então vou dar só aqui um golzinho e vamos lá começar a falar. Então, de produtos que eu achei assim que foram muito úteis, que utilizamos bastante, pronto. Almofadas de amamentação, na parte inicial, principalmente no pós-parto, independentemente da via de parto, acho que é muito útil. Eu continuo a utilizar durante a noite, mas agora já não ajeito tanto, depois as almofadas vão perdendo um bocadinho da sua qualidade, vão ficando um bocadinho mais moles e assim com o uso, então também acabo por não ser tão necessário, o bebê já é maior, já consigo colocá-lo mais apoiado de uma forma ou de outra, pronto. Mas portanto, almofadas de amamentação. O bercinho ao lado da nossa cama para nós é tipo essencial, e isto pode variar um bocadinho, porque pode haver aqueles berços maiores, como nós temos aqui no quarto dele, que vocês consigam encaixar nos vossos quartos facilmente. No nosso caso ia ser um bocadinho difícil, até não quer dizer que eu não precise no futuro de o colocar, porque entretanto eventualmente ela deixa de utilizar o pequenino, não é? Porque deixa de caber lá e enfim, questões de segurança, mas vai ser muito difícil colocá-lo no nosso quarto, portanto para mim e para a nossa família não fazia sentido ele ir mal nascesse para o quarto dele, fazia sentido estar connosco no quarto. Então, o bercinho que nós compramos, eu não estou insatisfeita com ele, mas tenho aqui uns apontamentos que para nós eu acho que seriam oportunos. A nossa cama é uma cama super básica do IKEA, a Malme, em que ela tem assim uma parte lateral ao lado do colchão, por isso eu nunca consigo encostar completamente o berço à nossa cama, fica sempre pelo menos esse espaço. O que eu acabo por fazer é que o nosso berço eu baixo uma das laterais, que é para conseguir pegar mais facilmente nele e vê-lo mais facilmente, mas eu até agora, até 4 meses e meio, continuamos a usar dessa forma, sem stress algum. Ele fica deitadinho de barriga para cima, dorme assim direitinho, com os braços para cima, pronto, mexe a cabecinha, mas não se mexe mais, no corpo não mexe. E não tem problema. O que eu coloco é, entre a minha cama e o bercinho dele, eu encaixo ali parte da almofada da amamentação, portanto a almofada faz tem esta forma, não é? Assim um U, digamos assim. Eu encaixo assim meio do U, fica assim um espacinho deste tamanho, em que não tenho a almofada, que é para a minha linha de visão direta para ele, e depois tem a almofadinha assim e o resto da almofada cai para o chão. Não há o risco da almofada aqui para dentro do berço, não há o risco de mexer, e acaba por ficar aquela parte ali mais segura. E eu faço isso também porque eu tenho uma gata e já lá apanhei por 2 vezes, antes de eu fazer isso, ela ir para dentro do berço e colocar-se aos pés dele ou assim, e isso eu não queria correr esse risco.
risco, não é? Então eu coloco ali e ela assim já não vai, porque ela não vai pelo outro espacinho, que é mesmo em frente ao meu rosto, ela ia sempre pela zona dos pés. E pronto, portanto, o berço nosso é um berço da Maxi Cosi, acho que é o Tori, acho que é assim que se chama, mas há várias opções. O que eu gostava então de melhoria no berço? Para mim fazia sentido um berço com rodas, acho que era muito prático o bercinho em baixo ter umas rodinhas que me facilitasse a movimentá-lo, porque não é, eu arrasto o berço para a frente, ou seja, para o meu lado, obstruindo toda a minha passagem. Eu de manhã, ou quando o tiro, às vezes coloco na minha cama, não sei o quê, queria uma forma mais fácil de poder arrastar este berço, que não acontece, pronto. Então acho que um sistema de rodas talvez fosse interessante. E depois, uma coisa que eu até nem conheço, nem sei se há berços que façam isso, pela questão da nossa cama, era um berço que nós conseguíssemos, por exemplo, o nosso eu consigo elevá-lo ou baixá-lo e consigo até incliná-lo. Nunca utilizei essa funcionalidade do inclinar, mas o elevar e baixar sim, porque já esteve aqui na sala connosco no primeiro mês, depois no nosso quarto tem outra altura, pode a vossa cama, por exemplo, se eu levasse para algum lado ter que ajustar a altura da cama, enfim, mas ele deveria, ou seja, não é deveria, eu gostaria que ele também tivesse a funcionalidade de ser arrastado mais para a frente ou mais para trás, lá está, porque como a minha cama tem esta largura, se eu tivesse uma funcionalidade que puxasse um bocadinho, que ele arrastasse ligeiramente, eu conseguia encostá-lo mesmo à nossa cama, que não acontece. Pronto, fica aqui só este pequeno à parte. Mais coisas assim que tenhamos utilizado muito, tapetes de atividades. Não é preciso ser nenhum XPTO, até pode ser um pedaço de pano limpo e vocês colocam, mas realmente o tapete de atividades, quando ele é mais pequenino, com a parte superior, com aqueles lados, é muito interessante, e pode ser só esse. Eu tenho dois, porque tenho um que foi uma amiga minha que me emprestou, em que não tem o ar, porque é agora para esta fase aqui em torno dos 3 meses, 4, 5, pronto. O meu bebê ainda não roda, aos 4 meses e meio, ele ainda não fez essa aquisição, é uma aquisição até importante que ele está ali. Portanto, ele é um bebê que socialmente está muito bem, é um bebê que eu noto em termos de motricidade fina também está ali, a motricidade global está assim um bocadinho mais atrasada. E portanto eu ponho muito neste tapete sem nada em cima, com uma parte visual em baixo muito mais chamativa, contrariamente ao outro, mas um chega, vocês retiravam a parte de cima e está tudo ok, e colocamos uns brinquedos, às vezes nem brinquedos é necessário, isto é uma coisa que eu depois, agora no meu regresso ao trabalho, se estiver interessado, pode acompanhar a minha página, porque eu estive a lançar, em princípio para fevereiro, se conseguir, que seja tudo feito, um serviço de aconselhamento mesmo para pais, não tão assim pequeninos, porque não é o trabalho direto que eu faça, mas para crianças um bocadinho maiores, algumas sugestões de incorporar e promover o desenvolvimento infantil nas rotinas diárias, facilmente com coisas que temos em casa, que não é preciso nada assim extraordinário para fazer este desenvolvimento alavancar. Mas pronto, estava a dizer que lá está, não é preciso mil e uma coisas, nós com uma colher da cozinha, uma garrafa com umas pedrinhas com um bocado de arroz conseguimos criar aqui brinquedos para os bebés. Portanto, os brinquedos não é de todo algo que eu diga que é essencial. O que é que eu acho que é essencial? Uma roquinha ou algo que imite roquinha. As naninhas também, porque desde cedo é uma coisa que conseguimos dar para a mão do bebê, assim com cores mais chamativas, são também uma coisa bastante interessante, e depois tudo o resto nós conseguimos fazer. Eu depois também vou fazer um vídeo à parte aqui para o canal, em que vocês vão me acompanhar aqui em 1, 2 ou 3 dias com rotinas com o bebê e atividades e assim. Portanto, tapete de atividades é também uma peça que eu considero bastante importante nesta fase. E fora isso, gente, olhem, a mim deu-me um jeito enorme, dá ainda um jeito enorme, aquilo que nós temos na cozinha, que é uma cadeira. Eu também utilizo os tapetes lá, sim, mas às vezes eu gosto muito, quando nós estamos a fazer a refeição e ele está desperto, tê-lo à nossa beira de forma que ele consiga ver. E isto é uma coisa muito importante até para preparar a introdução alimentar. Quem for aqui da área, deixa aí, que eu não sou da área, mas né, vou sabendo uma outra coisinha, que é os bebés terem desde cedo contacto com este momento, um momento tranquilo em que os pais realmente estão em conjunto a almoçar ou a lanchar ou a tomar pequeno almoço,
E o que nós fazemos, eu tenho uma cadeira de alimentação que não é melhor, ok? Não é melhor, eu já comprei uma das mais básicas, super baratinhas, aquela foi mudada, então obviamente que eu aproveitei, e para esta fase deu muito jeito porque é uma da Chico que é reclinável, então eu consigo eu pôr praticamente horizontal. Agora já comecei a elevar porque ele começa a crescer e podemos elevar um bocadinho mais, e eu coloco-o lá na cadeirinha enquanto nós estamos a comer e ele está mesmo, ele consegue mesmo ver-nos a comer porque ele fica à altura da mesa, e isso eu acho muito jeitoso. Eu sei que há pessoas que utilizam as espreguiçadeiras em cima da mesa, poderá ser uma opção, mas as espreguiçadeiras têm que ser usadas aqui com um bocadinho de cuidado, mas é assim, este método que eu vos estou a dizer também tem que ser usado aqui com algum cuidado, porque não é um método extremamente, como é que eu ia dizer, a posição não é a melhor para o desenvolvimento, ok? Portanto, não é um sítio que nós vemos, o que eu vejo muito, principalmente em amas, em algumas famílias, é que colocam os bebés demasiado tempo lá e estamos a inibir aquisições. Imaginem um bebé que já, no caso, por exemplo, está a demorar um bocadinho a atingir aqui alguns patamares, alguns movimentos de motricidade global, se ele estivesse sempre assim. Então como é que ele estaria neste momento, não é? E eu percebo um bocadinho disto, se eu não percebesse nada e tivesse um bocadinho aqui aquém, fico um bocado assustada como é que poderia ser este desenvolvimento. E está tudo bem, né? Está tudo dentro da normalidade, mas pronto, portanto, só para dizer que a nós deu-nos jeito, vocês que acompanham aqui o canal já viram várias vezes eu colocar lá o menino, coloco lá, põe uma mantinha, ele vai para a nossa beira, muitas vezes também está no chão, ou seja, se eu for mais tempo eu não o deixo o tempo todo lá, porque não é, lá está, chão é a melhor coisa, chão é a melhor coisa, fica aqui o resumo. Mas pronto, assim de itens é isto. Depois a gente, uma pessoa precisa de fraldas, muitas fraldas, toalhitas, muitas toalhitas. Uma coisa que, por exemplo, eu pensei durante a gravidez e que idealizei, ou melhor, que idealizava ser usado mais frequentemente, era compressas com água para limpar o bumbum, o rabiosque. Não, gente, não foi para a minha realidade. Eu, no iniciozinho, aquela primeira semana sim, ainda tinha lá, não utilizei mais uma outra vez, mas eu comecei a utilizar as toalhitas, utilizei toalhitas 100% água, tenho estas aqui, hipotético, porque é que eu mudo as fraldas aqui na sala, né? E está aqui para usar, porque agora está frio para ir para o quarto, mas são estas aqui, estão a ver 99% de água, estas da Dodote, Mercadona, Lidl, Corrinho de Frango, desde que sejam 99% de água, sem perfumes, e com o meu bebê, lá está, o meu bebê não tem qualquer problema, nunca notei que ele começasse a assar mais, ele assa muito pouco, eu só comecei a utilizar mais vezes a pomada de assaduras, né, mais básica, para aí a partir dos 2 meses e meio, porque até lá eu quase não tinha necessidades de lhe colocar, e comecei a utilizar mais vezes porque ele começou a utilizar uma fralda durante a noite, né? Para evitar aqui despertares e tudo. A partir dessa fase ele começou a utilizar só uma fralda, ou raramente ele troca, não é? Não sei que eu ouço ou sinta que ele tenha feito cocó, e então, como está mais tempo mesmo sendo xixi, obviamente eu começo a colocar um bocadinho mais de pomadinha. Mas portanto não noto muito. Outra coisa que várias meninas me disseram que não tinha grande utilidade, e eu utilizei imenso, principalmente no início, porque ele nasceu em agosto, setembro e outubro, em que o tempo ainda estava relativamente quente, eu mudei muita fralda num trocador, num muda-fraldas. Eu não gosto de mudar aqui, eu mudo aqui por necessidade, porque realmente não vou levar o menino para o quarto dele que é frio. Às vezes ainda vou ao nosso quarto, porque eu também adaptei lá a cómoda para poder mudar durante a noite, ou então agora, por exemplo, a primeira fralda da manhã, troco lá. Fora isso, eu não uso do quarto, do nosso quarto, utilizava aqui o do quarto dele. Mas como está mais frescote, agora tenho trocado uma outra vez aqui, só quando o dia está assim, quando os dias estão um bocadinho menos frios, é que acabo por ir trocar ao muda-fraldas, mas para nós o muda-fraldas é tipo vida, as minhas costas agradecem. Portanto, é a minha experiência e sei que muita gente não teve esta experiência, portanto estou só a partilhar. Falando então do desenvolvimento e consultas, que é uma área que eu acho que é muito importante nós falarmos do bebê e dos acompanhamentos que nós necessitamos. Eu já sabia antes dele nascer que eu queria levá-lo a fisioterapia respiratória e osteopatia. E já sabia que eu queria levar a osteopatia na primeira até segunda semana de vida e ao longo do primeiro mês pelo menos mais uma vez. Isto caso eu não tivesse nada, ou seja, estas consultas já estavam na minha mente, eu já estava mentalizada que ia ter essa despesa, pelo menos de 2 consultas dessas e depois uma de fisioterapia respiratória na vertente preventiva. E o caso é que ele manteve esses acompanhamentos na vertente preventiva, mas teve outros na vertente terapêutica, em que são necessárias mais vezes, consoante aquilo que o técnico nos informa.
Portanto, osteopatia, amores, é assim, é mesmo muito importante, não descurem. O bebê passa por muito no canal de parto, os partos podem ser traumáticos, mesmo não sendo, lá está, portanto, o meu bebê, graças a Deus, estava ótimo. Ele fez a primeira consulta antes de ter uma semana de vida. Eu saí do hospital numa quinta-feira, ele nasceu na terça, e nós fomos à primeira vez à minha colega no sábado. Portanto, ele nem uma semana de vida tinha. E o que é que nós fomos ver, gente? Tudo um bocadinho, perceber como é que ele estava, por tudo um bocadinho, a parte mesmo da amamentação e tudo, ela viu logo, porque eu tinha algumas dúvidas, e era aquela pessoa de confiança e de uma área que eu sei, ok, não é 100% a área dela, mas sei que ela me vai dar uma opinião muito pertinente por parte da amamentação. Portanto, isto eu acho que é mesmo importante vocês observarem. Parte de torcicólogos que podem afetar a amamentação, é assim, é uma panóplia de situações, é depois cólicas, é depois refluxos, isto, os profissionais, e se for um bom profissional de osteopatia, eles ajudam-nos muito nisto. Portanto, amores, vão a uma consulta de osteopatia com o vosso recém-nascido, sim, está bem? Lá está, podem ir de forma preventiva, eu sei que fui, se não me engano, fui nesse sábado, fui depois outra vez no primeiro mês, e depois eu fui no segundo mês. Ou não, no segundo não fui. Não, no segundo mês não fui. Fui no terceiro mês. E agora vou outra vez, estou a ter que pensar, porque ele, portanto, fez 4 meses em dezembro e vou, portanto, exatamente, ele foi 2 vezes no primeiro mês, terceiro mês, quarto mês e depois não sei porque ele ainda não tem 5 meses, portanto vamos agora em janeiro novamente, que é no quarto mês. Mas, portanto, isto de forma preventiva, quase que uma vez por mês vamos lá, não fui no segundo, não houve tanto essa necessidade e até porque também, lá está, amor, eu tinha outras despesas, porque, como vos disse, ele teve acompanhamento terapêutico, mas já lá vamos. E fomos também à consulta de fisioterapia respiratória, muito, e também foi com uma colega minha, e ela disse, mas o que é que se passa com ele? Eu, nada, ele está supostamente bem, mas eu quero que tu vejas, eu quero que tu me expliques. Ele tem um ronquinho, ele tinha ali naquela altura um ronquinho muito básico, nada a ver com os ronquinhos que ele teve agora de uma constipação, uma pessoa vai aprendendo, não é? Realmente não tem nada a ver, é uma constipação normal, ou seja, sem grandes problemas respiratórios, ok, graças a Deus, que eu acho que me dava assim um aperto no coração, não é? Se o nosso bebê passasse por isso. Mas pronto, mas tivemos isso. Mas ir a uma consulta de fisioterapia respiratória, caso vocês se sintam como eu, pá, não sabia como fazer uma lavagem nasal em condições, quais é que eram as recomendações, pronto, então fizemos e também fomos a essa consulta. Agora, o meu bebê aqui é especial no sentido em que ele nasceu com um bocadinho de dificuldade na parte da amamentação. E uma coisa que eu não fiz e que vos deixo aqui a recomendação para vocês que são mães de primeira viagem e até para segundas gravidez, se vos fizer sentido, ok? Se acharem que estão a precisar de rever alguns aspectos, a fazerem uma consulta pré de amamentação dentro destas áreas, com uma consultora. Eu não fiz esse serviço na altura. Eu fiz muita coisa, mas essa área, honestamente, passou-me um bocadinho ao lado. Eu sabia que poderia ser difícil, mas nunca pensei na forma preventiva, lá está. Não tive este conhecimento prévio. E então, o meu bebê, quando nasceu, ele tinha uma pega aqui tinha muita dificuldade em pegar na minha maminha. Eu tenho um bico, não é invertido, é um bocadinho reto, mas até que sai um bocadinho, pronto, mas não é assim um bico melhor para um recém-nascido ou mais fácil. E tivemos muita dificuldade, ele até teve em beberão, isto já vos contei. E quando eu fui a esta consulta com a minha colega de osteopatia, ela disse-me, olha Fátima, porque ela conhece-me do mundo de trabalho, é Fátima, né? Fatica, como ela me trata. Eu acho que ele tem um bocadinho, tenho aqui dúvidas sobre o freio dele. Eu não tenho certeza se o freio dele é curto. Entretanto, surgiu uma pessoa maravilhosa na minha vida, que é a Débora. A Débora, eu já falei aqui outras vezes, ela é kind. Portanto, ela trabalha nesta parte de consultoria da amamentação e estas coisas todas. Portanto, se vocês tiverem dúvidas, podem procurar. Eu, se não me esquecer, deixo na caixa de descrição o Instagram dela, mas se me acompanharam no Instagram, eu já partilhei várias vezes e já houve outros momentos de outros vlogs que eu partilhei com vocês. E ela disse-me exatamente, ela fez-nos uma consulta, ela viu alguns vídeos de ele mamar e disse realmente que ali tinha alguma dificuldade, estava com bicos de silicone e, portanto, até numa perspectiva de tentar deixá-los, que ainda não conseguimos e provavelmente não vamos conseguir, pelo menos é aquilo que eu sinto neste momento, mas tudo ok. Mas ele tinha ali algumas alterações.
Então, com estas informações destas duas pessoas, mexi as perninhas e andámos atrás então aqui de fazer uma avaliação mais específica disto. Procurei uma terapeuta da fala especializada em freios, é a doutora Susana Araújo, que nos acompanhou aqui, quem for da zona de Guimarães. Ela agora não está a trabalhar porque ela está de licença de maternidade, que o bebê dela deve nascer por agora, ou já nasceu. Mas portanto ela era especialista, ela viu o Santiago, a primeira consulta ela disse-nos logo, ok, temos aqui trabalho a fazer, mas também temos aqui realmente algumas questões que eu não consigo, tal como a minha colega me tinha dito e tal como a Débora também, mas a Débora foi online, portanto é um bocadinho mais difícil de perceber, ele está a acordar, portanto vou ter que me despachar a falar com vocês. Que realmente deixam algumas dúvidas se será um freio curto, porque sendo um freio curto há sempre a freiotomia, acho que é assim que se diz, portanto o corte do freio, pronto. Então ela passou-nos alguns exercícios, fomos a uma segunda consulta, não, antes da segunda consulta ela mandou-nos mensagem e disse, olha, era importante que nós realmente tentássemos avaliar isto com outro especialista desta área, e portanto deu-nos alguns contactos. Foi quando nós encontramos a doutora, acho que é a doutora Joana, já não tenho a certeza, trabalha na, acho que é a Clínica do Porto, que se chama assim, nós fomos ao Porto fazer uma avaliação com ela e ela sim é uma profissional que trabalha mesmo nisto, fez a avaliação, ou seja, uma escala que aplica e cotou, e o nosso Santiago deu no resultado o mesmo limite, ou seja, nem sim nem não, no limite. Imaginem, a escala não tenho a certeza dos valores, mas imaginem, de 0 a 9 vai ter que fazer a freiotomia e do 11 a 19, por exemplo, não tem. E ele deu 10, porque é daquele valor que limpo, pronto. Obviamente, no valor assim, nós não estamos aqui só a sugerir cirurgias e questões só porque sim. Portanto, também pareceu, o parecer dela final foi que realmente com algum trabalho, com alguma estimulação, poderíamos ter aqui melhorias. Então nós continuamos na terapia do Santiago, terapia da fala, quinzenal no caso para ele, porque é um bebê e era o suficiente a fazer este acompanhamento, e com muito trabalho para casa. Eu tinha vários exercícios para fazer com ele, de mobilizações da língua e tudo, e ele, a verdade é que foi melhorando a olhos vistos. Ele ainda tem alguns aspectos, portanto, nós tivemos alta da terapia da fala, até porque o nosso terapeuta lá está, ela ia entrar em licença, mas ela disse que ele estava realmente muito melhor. E a verdade é que ele melhorou muito, ele já agarrava e já conseguia mamar um bocadinho no peito, só que ele atingiu este patamar já com alguns mesinhos, então já se tinha habituado também ao bico de silicone. Portanto, ele de vez em quando conseguia ir à mama e mamar um bocadinho sem o bico, só que ele acaba por ficar frustrado porque ele habituou-se que era um movimento muito mais simples, não é? Então agora é essa parte que é mais difícil e pronto, eu acabo por às vezes levar sem, quando ele está mais bem disposto e ele até aceita, mas quando é mesmo assim no sentido de alimentar e tudo, acaba por mamar com o bico. Mas portanto tivemos todo este acompanhamento e isto aqui é algo que foge à normalidade. Mas não é uma coisa que fuja assim tanto à normalidade quanto isso, porque cada vez mais estamos conscientes para estas dificuldades e vamos vendo. Portanto, é uma questão que eu só chamo aqui a atenção que cada criança é única e no caso o nosso bebê foi aqui na questão da boca, do freio lingual e tudo mais, mas outro bebê pode ser na audição, pode ser na visão, pronto, enfim, uma série de coisas. Nós também tivemos consulta depois no hospital por causa das pregas glúteas, se não me engano, dele. Questões aqui a nível da anca e tudo, mas ficou tudo também certinho, foi só mesmo para descargo de consciência, foi logo um encaminhamento feito pelo hospital mal ele nasceu. Pronto, assim, de acompanhamentos principais que nós temos com eles foi isto, depois temos todas as questões das vacinações que são dadas pela SNS e depois as que nós optamos por dar como complemento, mas isso é uma coisa que vocês devem pensar para vocês. Assim, na minha perspectiva e a partir da minha opinião, eu acho que já temos aqui várias evidências de que elas são importantes. Se nós damos as do SNS, só se eu não tivesse mesmo dinheiro para pagar as outras, e mesmo assim nós temos que fazer prioridades na vida, não é? E posso-vos dizer que eu gastei muito dinheiro com estes acompanhamentos todos, porque nesta fase recebemos muito pouco, não é? Eu recebo muito pouco, não tinha um trabalho também que ganhasse muito para, ou seja, poder ter a possibilidade de ganhar muito, sabem, numa licença, e depois temos mesmo muitas despesas, não é? Estas consultas têm custos, mas tudo em prol dele, e é o que eu digo, posso ficar com as minhas poupanças quase zeradas, mas
sei que tudo o que eu poderia fazer pelo melhor dele está a ser feito. Portanto, aqui do meu lado, aquilo que eu aconselho assim, mais aconselhamento para o bebê é, primeiro, na gravidez, se for possível, então informa-se ainda com uma profissional da área da amamentação, como consulta prévia, poderá depois não ser necessário a seguir ou poderá ser necessário a seguir. Osteopatia também acho muito importante e consoante a altura do ano de nascimento do vosso bebê, se calhar uma fisioterapia respiratória, caso vocês não saibam ou não estejam muito à vontade ou queiram saber, também poderá ser importante. Pronto. Depois as outras, portanto, no nosso caso temos aquelas duas profissionais das áreas da terapia da fala que nos acompanharam, terapia da fala não, uma terapeuta da fala e uma da área mais especialista de freios, que aquilo já vai mais da área da dentária, odontologias e assim. Foi à parte, não é? Mas como foi para nós com este, poderá ser para outras famílias ou para outros pais de outras áreas. A verdade é que isso tudo custa muito dinheiro, não é, gente? Portanto, uma consulta de osteopatia na minha zona ronda dos 40 e 50 euros. Eu sei que pode ser diferente de consoante a zona que vocês estão, e quanto mais zonas Portos, Lisboas, mais caro será, não é? A fisioterapia respiratória, se eu não me engano, foi cerca de 25 ou 30 euros. Pronto. Depois tive o especialista, foi 70, se não me engano. Eu na altura acho que cheguei a comentar, mas acho que foi em torno disso, 65, 70 euros. As consultas de terapia da fala aqui, avaliação 40 e depois 35 euros. No caso que ele também está com a pediatra, portanto aqui eu não falei, mas ele veio à pediatra porque eu senti que o SNS, tanto para mim durante a gravidez como para ele em pequenino, não chega, principalmente que eu não tenho médica de família, então senti que era assim um bocado ao despacha ali, tipo, estou a fazer trabalho que não é meu, dos outros médicos, sabem? Senti essa necessidade, lá está, não é obrigatório, mas senti essa necessidade, e no caso do nosso pediatra nós fomos no primeiro mês, aos 3 meses, ele foi, portanto, o primeiro mês não foi, nós fomos, porque nós só marcamos depois, no segundo mês, quarto mês, sexto mês e depois 9, 12, para 3 em 3 meses. Pronto, e é isso. Agora, eu vou só buscar uma meninão, vou pô-la aqui e já venho falar sobre eu com 4 meses e meio de pós-parto. Regressei, tenho o bebê aqui aos vossos pés, por assim dizer, ele está aqui com os brinquedos, está deitado no tapete, está de barriga para cima, na esperança que ele role. Bem, então, continuando aqui a nossa conversa, eu pós-parto, portanto, 4 meses e meio, o que é que eu fiz entretanto? Fisioterapia pélvica, já tinha feito consulta, bem, já não sei quantas ando, mas eu fui conversando com vocês, eu já fiz 2 consultas de fisioterapia pélvica, eu acho que uma foi em novembro e outra foi em dezembro, se eu não me engano. Acho que foi isso, espero não estar a dizer baboseiras, não. Uma foi no final de outubro, foi quando o Bé tirou uns dias, que ele estava com o bebê, que foi a primeira consulta, foi na última semana, e a outra foi em novembro, aí no meio para fim de novembro. Em dezembro eu não fui, tenho que marcar outra, mas gente, para ele uma pessoa paga, mas para nós não é? Pensámos 2 vezes. Portanto, o que é que acontece? A fisioterapia pélvica, muito importante, eu percebi que eu não tinha ou seja, a minha diástase, porque todas as mulheres ficam com diástase pós-parto, não é? Não virou patológica, ou seja, acho que é assim que se diz, não é? A patológica é que fica depois da gravidez e que causa alguns transtornos. A minha estava a evoluir muito bem, estava a diminuir e tudo, portanto, nesse sentido, tudo controlado. Portanto, mais coisas. Ainda não veio a menstruação, neste momento estamos aqui com um pouco mais de 4 meses e meio, portanto faz 5 meses dia 20 e hoje que eu estou a gravar isto é dia 9, portanto falta um bocadinho menos de meio mês, não é? Aqui é nada, estou a trabalhar hoje. Mas pronto, como é que eu me sinto? Portanto, eu já não sei ao certo o que é que fui falando com vocês. Como vocês sabem, o primeiro mês foi horrível para mim, foi mesmo, os primeiros 15 dias foram muito maus. O primeiro mês foi muito difícil, depois as coisas começaram a melhorar. Neste momento eu sinto que a minha cicatrização da minha episiotomia está
muito bem. Eu estava um bocado triste porque eu pensei que não ia ficar tão bem. Há ali uma partezinha que pronto, mas gente, está ótimo. Tá tipo, eu fico mesmo de género, como é que é possível o corpo voltar assim, sabem? Tipo, eu fico encantada com estas coisas. Na fisioterapia pélvica, o que é que foi observado, Larissa? O que é que foi observado em mim? Principalmente lá dentro, no canal vaginal, muito honestamente, vamos falar aqui muito abertamente, haviam algumas zonas, eu vou dizer tensão, eu não sei se é o termo adequado, que ela até me passou, ou seja, ela recomendava-me fazer como que partes da massagem perineal que nós fazemos na gravidez, ela até recomendou fazer, eu vou ser honesta, lá está, é a mãe descura-se um bocadinho, eu descuro-me um bocadinho disso. Fazer muitas relações também para aumentar aqui um bocadinho a elasticidade, mas realmente tinha alguns nódulos e ela disse-me, a tua episio foi do lado esquerdo e eu tinha mais desconfortos até do lado direito, mas tinha lá, obviamente, desconfortos do lado esquerdo, mas eram normalmente desconfortos mais evidentes durante a fase penetrativa, não é? Enquanto que do lado esquerdo os meus desconfortos notavam-se mesmo, pronto, quando ela estava a ver algumas tensões, algumas coisas. Fora isso, ela pediu-me para fazer alguns exercícios de contração e relaxamento, que eu consegui fazer um bocadinho. Eu tenho que marcar uma nova consulta porque eu notei que tive aqui um agravar de uma situação que eu não tinha tanto. Portanto, na fase inicial eu não tinha grandes perdas urinárias, mas sentia um desconforto, e isto eu falei com vocês, na zona da uretra. A partir do momento que foi ali no início de dezembro que me passou esse desconforto, eu deixei de ter esse desconforto e não sinto mais isso na zona da uretra, eu comecei a ter mais perda urinária. Atenção, nada de excepcional, mas aquela gotinha chata, muitas meninas mais vão saber do que é que eu estou a falar, aquela gotinha chata, não é ao espirrar, não é ao tossir. A minha acontece normalmente, eu vou à casa de banho, eu faço o meu xixizinho, eu saio, se eu fizer assim, pegar num peso maior, logo de seguida saio, e às vezes, mesmo não tendo ido antes à casa de banho, eu noto que com alguns pesos faço isso. Na altura, a minha fisioterapeuta, ela disse-me que era muito importante nós fazermos movimento de contração antes de pegarmos num peso, que seja um peso como um bebezito. Gente, isto não é nada intrínseco, não é uma coisa que nós estejamos preparados para fazer. Eu quando fui à segunda consulta, eu disse-lhe, olha, eu esqueço muitas vezes, ela, sem problema, é uma coisa que nós devemos fazer sempre, devemos ter sempre atenção, mas é muito difícil. Outra coisa que ela me pediu para fazer, e eu vou fazendo e eu tenho muitas dificuldades, gente, que é a respiração abdominal, por assim dizer, no sentido em que nem é tanto pela respiração, mas é conseguir, ou seja, não é encolher a barriga, isto é muito estranho, é trabalhar os meus, muito estranho para mim, se calhar vocês todas sabem fazer isso, ou então alguém que nem sequer sabe do que é que eu estou a falar. Por exemplo, lá em baixo a contração e o relaxamento eu faço muito bem, mesmo no pós-parto, portanto, quando ela me teve na primeira consulta em outubro e tudo, eu já estava muito bem dessa parte, claro, com um espaço a melhorar, mas já estava realmente muito bem, ela disse mesmo, tipo, para ser mãe há pouquíssimo tempo, que estava ótimo, mas esta parte tem muita dificuldade, que é realmente conseguir, ou seja, não é um movimento de encolher a barriga, mas é um movimento em que eu elevo, ou seja, eu elevo o umbigo e colá-lo atrás. Gente, isto é muito estranho para mim. Muito, muito difícil. Pronto. Mas lá está, ela passou-me assim uns exercícios, fazer alguma atividade física, claro que sim também. E pronto. O que é que eu noto, amor? Então agora eu. Não é, meu amor? Como é que eu estou? Então, eu da gravidez cheguei mais ou menos 86, 87 quilos. Eu estava com 71 antes de engravidar e já estava mais gordinha. Portanto, em 2023, em dezembro, antes de engravidar, eu estava com 71 kg, o que já era cerca de 1,5 kg, 2 acima daquilo que é o meu limite. Ou seja, o meu limite para mim, que sempre falei de... eu meço 1,69m, 1,70m, pronto, depende um bocadinho, uma pessoa vai mingando ao longo do tempo, não é? Porque os nossos discos vão diminuindo, mas sempre foi, nunca passado dos 69,5, de 70 kg, e eu já estava então com mais esse quilo e meio, o que não é nada bom, não é? Portanto, depois engravidei, obviamente não é altura para andar a fazer dietas, nada dessas coisas. E eu aumentei então até aos 87, o que ainda foi um bocadinho. Neste momento eu estou com cerca de 73 e qualquer coisa,
quase 74, o que quer dizer que estamos aqui com cerca de 3 kg a mais do que o que eu tinha. E gente, estão a ser difíceis de se ir embora, não é? Tudo bem, 4 meses e meio, também tem que dar tempo ao tempo, mas o que é que eu noto? Não é que eu tenha só esses quilos, aquilo que eu sinto em mim é, ok, eu estava com 71, mas na altura que eu estava com 71, parte desse peso teria mais a ver com massa magra, filha, com massa muscular, que agora eu sinto, tenho plena noção, lá está, não sendo acompanhada por ninguém, mas eu sinto no meu corpo, no meu movimento, que apesar de estar supostamente só há cerca de 3 kg, que estou ali 73,9, 74, pronto, mais ou menos por aí, que às vezes a balança mente um bocadinho. Os tais 3 kg a mais. Eu acho que estou cerca de 4 kg, provavelmente acima. Lá está, porque houve aquele quilo que não se nota numa balança, mas que se nota entre massa magra e massa gorda. Não sei se me fiz entender. E o que acontece? O perfil aqui da Ju, péssimo para isto, porque é um perfil que eu acho que na minha vida só emagreci provavelmente uma vez. Fora isso foi sempre a engordar. Houve uma fase em que mantive muito peso, não sei o quê, mas eu só me lembro de uma fase em que consegui emagrecer. Portanto, não é muito bom, não é? Não é muito bom para o meu lado. Mas pronto, tempo ao tempo, a alimentação eu tenho cuidado, a atividade física muito pouca, muito pouca. Lá está, olhem, neste momento que eu tinha tempo que não tinha, porque supostamente estou a roubar tempo de arrumar a casa. Para falar para vocês, às vezes consigo fazer um ou outro exercício, mas não é o suficiente, não é? Também tento não ficar parada completamente. Faço alguns exercícios mais localizados que sei que fazem bem, que nem todos os exercícios também fazem bem, ok? Temos atenção no pós-parto a essa parte, principalmente pessoas como eu que não estão habituadas a fazer, mas portanto tenho um metabolismo muito difícil de perder peso. Depois, mais coisas assim, vou-vos mostrar então o corpinho, como é que ele está. Em termos de relações sexuais, já retornamos, não vou dizer normalmente, porque continua a haver certas posições ou certos timings que são necessários para conseguir aqui voltar a como era, mas a mim, em termos, por exemplo, de apetite, nunca me faltou. Eu tive muito menos apetite durante a gravidez do que até no pós-parto imediato, tipo, com 2, 3 semanas eu tinha vontade, obviamente que nem sequer queria pensar nisso porque estava cheia de dores, né? Mas eu sentia desejo, sentia vontade, agora continua igual, ou seja, voltei ao meu apetite anterior. Consigo, não é? Ou seja, chega ao orgasmo. Gente, isto se for demais, passem à frente. Mas eu acho isto importante falar e nós temos que desmistificar e ser mais verdadeiro. E isto é uma parte muito importante, não é? Principalmente nesta fase em que, com bebés pequenos, chegam a divórcios, separações, não é? Muito frequentemente. Consigo chegar ao orgasmo na mesma, não vou dizer que com a mesma facilidade. Por exemplo, mais quando é mais restrito só a fase penetrativa, não é? Se calhar é preciso um bocadinho mais dos outros momentos entre duas pessoas, não é? Mas de qualquer das formas, acho que é uma boa evolução, honestamente. Lá está, tenho alguns desconfortos, mas eu eu tive um cortaram, portanto, 4 meses e meio com um corte, por mais que seja maravilhoso, eu estou estupefacta como é que isto recuperou visualmente assim. Obviamente temos tecido de cicatriz, não é? Que é mais difícil, pronto. Mas é isso, agora vamos ver então a barrinha e falar um bocadinho sobre ela. Então, amores, desculpem os sons do baby, mas ele existe e está cá e agora, como vos disse, ele é muito conversador. Esta cara da pessoa não maquilhei para fazer este vídeo, estamos na realidade, não é, gente? Eu ia gravar ontem, que ia sair e estava maquilhada, mas vida que acontece, não consegui. Então, corpo, não é? Eu acho que tinha que mencionar alguma coisa. Já vos disse em termos de peso, em termos visuais de roupas. Portanto, no meu pós-parto, tipo um mês, não chegou em um mês, tipo 3 semanas eu comprei algumas roupas. A calça que eu comprei, que me se vê neste momento já está a ficar bastante larga. Outras peças que ficavam apertadinhas, perdão, já começam a ficar largas. Tenho mais umas calças que eram minhas antes da gravidez, mas eram minhas, ou seja, maiorzinhas, mais larguinhas, que já vesti uma vez, apertei, só que foi assim, bem, eu vou comer,
tenho, tipo, eu tomar pequeno almoço fora, não sei o que, eu assim, se calhar não vou levar outras ainda antes de levar estas. Mas sim, já notei bastante em termos de volume, portanto, eu fiquei a vestir cerca do 44 e alguns 44 não me serviam, tipo, nas 3 semanas, 4 de pós-parto. E neste momento estou ali pelo 42, sendo que eu era uma pessoa que, e isto depende muito dos modelos das peças, ok, gente? Mas que normalmente rondava os 40, ok? Deixa-me ver o menino. Doce. Doce. Ai! Deu-lhe a tosse. Pronto, o que quer dizer que as coisas estão a começar a entrar aqui um bocadinho mais nos eixos, mas ainda tenho aqui muita coisa e posso-vos precisar exatamente o quê, porque até fui ver as minhas fotografias tipo com bebê, com um mês de gravidez, que não houve grande evolução em termos de volume e nota-se bem a diferença em termos de tamanho e proporção da barriga. Então, amores, neste momento, vou-vos baixar agora só assim mais um chiquinho. Neste momento eu estou assim, ok? Vamos ir assim. Ok, vamos ir daqui. Estou com auxiliar de amamentação. Ok, coisas aqui. Peitinho, ainda está maior, já diminuiu. Ele aumentou 9 cm, quase 10 cm naquela fase inicial. Entretanto, agora ele já só está maior, 4 cm, que eu usava, eu tinha 99 de tamanho e ele está no 103. A anca não mexeu, o tamanho aqui não mexeu, cintura mexeu bastante. Eu estou neste momento com cerca de 3 cm a mais de cintura que eu tinha antes. Então, barriga, pancinha. Vocês conseguem ter percepção? Pronto, eu estou gordinha, ou era gordinha, não é? Não, gordinha. Com uma banhinha, tá? Assim, um acolchoadozinho fofo. Portanto, sempre existiu, tá bem? Mas então, o que é que eu noto, e a principal diferença dá para perceber é aqui na barriga, principalmente com estas calças que faz assim para a parede um bom contraste. Estão a ver que é esta parte aqui, até aquela característica de mamar, não está muito mole. A minha barriga, gente, graças a Deus, da gravidez do Santi, não sei se será a única ou não, só Deus sabe, como se costuma dizer, mas ela não ficou muito feia, estão a ver, ela não ficou muito feia. Eu tenho um bocadinho de estrias, mas era as minhas estrias, sim filho, ele está a falar imenso, as minhas estrias que eu tinha da adolescência iam começar a abrir, ou seja, foi ao meu limite. Então eu só tenho no fim das estrias que eu já tinha da adolescência brancas, eu acho que vocês não conseguem ter a minha percepção, a começar, pronto, já estava bem mais claro, que estava um vermelho bem mais vivo, mas só foi isso. À frente não ganhei nada. O que eu noto que a minha barriga tem é um aspecto assim, não vou dizer de celulite, mas noto-se assim uns pontinhos. Ainda tenho ligeiramente aqui um chiquinho de linha negra, agora é mais visível pessoalmente. É mesmo só um chiquinho, tipo, está assim, um centímetrozinho, aqui na zona do umbigo. O resto já desapareceu tudo. E, então, como eu vos estava a dizer, o que eu noto é assim, estão a ver esta parte daqui, isto não existia. A minha banhinha, o meu acolchoado natural, deixem-me ir ali e já volto. Desculpem, amores, vida real com o bebê e aqui. Então, o meu acolchoado natural, ele era reto. Como é que eu ia te explicar isto? Ele era reto daqui de cima, portanto, esta marcação da banhinha daqui de cima, a minha barriga fazia uma linha reta, ou seja, a minha gordurinha extra era tipo assim. Estão a perceber? Tipo, ela vinha, tinha praticamente o mesmo tamanho. Portanto, tudo isto que vocês estão a ver aqui da caneta, mais ou menos, mais coisa menos coisa, para aqui é extra, ok? Portanto, eu tenho realmente esta partezinha, que é esta partezinha que me está a fazer, lá está, não vestir as minhas calças antigas. Outra coisa que eu noto na cintura, que ainda não voltou ao que era, ok? A parte da cintura ainda realmente não voltou. E é muito estranho esta parte daqui da cintura. Esta parte daqui, amores, olhem. Não era assim, ok? Eu tinha a minha gordurinha, mas não era assim. Aqui embaixo eu já não noto muito. Aqui já não noto muito, já diminuiu bastante, já está a ficar mais rígido, ok? Como se fosse uma banhinha normal, sabem? Tipo, o meu excesso de peso está aqui, é esta linhinha daqui provavelmente. Aqui ainda está muito estranho, ainda está tipo molengo. Olhem, tipo, eu não sei, olhem, não sei se me faço entender. Estão a perceber, tipo,
há aqui espaço, aqui coisas que parece que ainda não foi bem ao sítio. Tipo, pronto. A respiração que eu vos estava a mencionar há bocado, eu não consigo fazer muito bem, mas basicamente é quando nós usamos a parte abdominal para respirar. Vou tentar novamente, espera aí. Em vez de encolher, estou a subir com o meu umbigo mais para cima e para a linha. Pronto. Pronto, amores, olhem. É este o corpinho pós-parto que nós temos, 4 meses e meio, de uma pessoa que não era magra, era uma pessoa aqui que estava dentro da normalidade, num perfil superior, uma pessoa que tem aqui, realmente que noto que tem aqui ainda o que perder, mas que foi uma perca, atenção, tudo isto de forma muito natural, ok, muito do corpo, claro que eu engordei muito na gravidez, muito comparado com algumas pessoas, né? Portanto 87, eu estava com 71, 16 quilos, cerca de 16 quilos, mas lá está, não sendo que eu não sou o exemplo para ninguém, mas também não sou um exemplo muito mau, não é? O que eu quero dizer é que eu não tive um descuido muito grande durante a gravidez, sim, um ou outro descuido, mas não muito excepcional, um descuido que já era da minha alimentação, que não é assim, tipo, se calhar se for a classificar, deve estar aí para aí nos 65, 70% de bom, sabem? Portanto, agora no pós-parto tive uma outra fase mais difícil, agora estou outra vez a entrar aqui um bocadinho nos cuidados, mas portanto que eu considero que até agora foi basicamente uma perda mais natural. Agora é o pior. Toda a gente diz isto, os últimos quilos são os piores. Eu não sei qual é que é o montante, digam-me nos comentários às meninas que foram mais. Sei que há meninas que perdem muito facilmente, mas também que já são meninas desse registro, não é? Mas vão deixar nos comentários as vossas experiências. O meu corpo é este, é assim que estamos neste momento, não é assim que quero ficar, mas é assim que tento respeitar, por mais que me chateie muitas vezes e às vezes fico triste a olhar para mim e não sei o quê, mas carambas, 9 meses para construir aquilo, fui eu que... Um orgulho, não é? Fui eu que fiz aquilo, ele está ali atrás, por isso é que eu estou a dizer. É normal que isto demore um bocadinho, não é? Tenho muita pena que a nossa sociedade ache que uma mulher de pós-parto, ao final do mês já tem que estar com o corpo, quando nós temos uma ferida gigantesca, não é? Aliás, imaginem, o meu corpo ainda não percebeu que eu não estou sem menstruação, percebem? Tipo, até esta parte tão importante do corpo de uma mulher, portanto, é isso. Olhem, espero muito que tenham gostado deste vídeo gigantesco sobre desenvolvimento do bebê, é o que eu aconselho para um recém-nascido e para os primeiros meses com o bebê e um pós-parto de 4 meses e meio. Espero não ter sido muito confuso. Deixem nos comentários as vossas opiniões, as vossas sugestões, como realmente perder isto aqui. Quer dizer, eu sei como é que é perder. É alimentar-me bem e praticar atividade física. A atividade física é sempre o meu calcanhar daqueles, mas pronto, vou fazendo um ao outro. Muita atenção, meninas que tenham, ou seja, fisioterapia pélvica para as meninas, vão fazer uma avaliação, percebam se têm diástase, é mesmo, se têm não, se ficaram com uma diástase patológica, porque ter é normal, não é? Ou se está tudo mais ou menos normal. Contra mim falo que eu tenho que voltar por causa da minha questão da perda urinária, que também é uma parte muito importante. Olhem, eu sei. Isto custa muito dinheiro, fazer tudo direitinho, não é, gente? Infelizmente, infelizmente, porque eu dou graças também pelo sistema de saúde que nós temos, porque há países que é bem pior, não é? Mas mesmo assim ainda falha aqui muita coisa, e falha muita coisa para nós, mães, né? Para nós que temos um bebê, toda a gente quer bebés, o Estado quer tudo bebés, e depois apoiar estas mães... Só para terminar este vídeo, bem, estou quase a voltar ao trabalho, que é outra coisa, já comentei muito isto nos vlogs e lá no Instagram. Se não me acompanhem, acompanhem-me em Diary daqui. Estou quase a regressar ao trabalho, faltam menos de 2 semanas e custa muito deixar já o bebézito, não é? Mas pronto, bem, vamos andando e vamos vendo. Obrigada por estarem desse lado, espero que vos possa ter ajudado, nem que seja um bocadinho, ou então deitado para o ar, assim, algumas coisas que vocês agora sintam necessidade de pesquisar e se informarem, porque isso é o mais importante. Porque o mais importante não é as escolhas que fazemos, mas é fazê-las conscientemente.